Olá, boa noite para você. Está no ar pela TV Atalaia o debate entre os candidatos ao governo do estado de Sergipe. Para mediar este debate aqui comigo, a jornalista convidada Amália Reuter, da CBN Aracaju. Olá, Amália, boa noite. Boa noite, Diego, boa noite a todos. Estamos aqui para ajudar o eleitor sergipano que vai às urnas no próximo domingo, dia 28 de outubro. Bom, e neste segundo turno das eleições, os candidatos ao governo do estado são Belivaldo Chagas, do PSD, e Valadares Filho, do PSB. Conheça agora as propostas de governo do candidato à reeleição, Belivaldo Chagas. Indiscutivelmente, o foco principal vai ser o eixo da educação, o eixo da segurança pública, o eixo da saúde e focar também, principalmente, a partir de janeiro do próximo ano, no reequilíbrio das nossas finanças públicas. Porque a partir do momento que a gente consegue o reequilíbrio, a gente consegue também ter com que o Estado volte a ter a sua capacidade de investimento. A partir daí a gente vai investir em infraestrutura, a gente vai recuperar as nossas rodovias que estão precisando. Portanto, é focar no reequilíbrio, trabalhar na expectativa de que os sergipanos serão contemplados com um governo austero, transparente, todo ele dedicado principalmente à população mais carente. E, claro, a gente pode seguir num segundo momento, no que diz respeito a um foco voltado à educação. Eu quero, inclusive, já a partir da próxima semana, já viajar a Brasília, tratar com os parlamentares da bancada federal sobre as emendas impositivas e vamos apresentar como emenda principal para a Sergipe a emenda voltada para o setor de educação. Conheça agora quais são os planos de governo do candidato pelo PSB, Valadares Filho. Olha, nós vamos trabalhar em 3 eixos prioritários. Primeiro, vamos auditar todos os contratos do nosso estado. Vamos evitar também o desperdício, diminuindo o número de cargos comissionados e o número de secretarias. E seremos implacáveis no combate à corrupção. Se nós economizarmos com a corrupção, nós teremos dinheiro sim para melhorar a vida das pessoas, consertar a saúde, a educação, a segurança pública. E com a gestão eficiente, moderna, com a equipe independente e, logicamente, nós colocarmos a meritocracia como a base da formação dessa equipe, nós teremos sim um governo austero, um governo que trará a eficiência necessária para o nosso povo e para a nossa gente. É assim que nós vamos governar. Nós sabemos onde nós queremos chegar. Sergipe foi destruído nos últimos 5 anos e nós temos a imensa responsabilidade de consertar o nosso estado. E vamos fazer isso com esses 3 eixos: combater a corrupção, acabar com o desperdício e fazer com que a gente possa revisar todos os contratos. O debate será dividido em 4 blocos. Neste primeiro, os candidatos farão perguntas entre si. São 2 perguntas para cada candidato. O tema é livre. Os candidatos terão 30 segundos para fazer a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica e 1 minuto para a tréplica. A ordem de apresentação dos candidatos sempre será definida por sorteio. Então vamos iniciar o debate. Nós temos nessa urna os nomes dos 2 candidatos. Vamos conferir. Valadares Filho. Belivaldo Chagas. Então vamos agora ao sorteio para saber quem será o primeiro candidato a fazer a primeira pergunta. Amália, por favor. Belivaldo Chagas. Então, o candidato à reeleição, Belivaldo Chagas, tem 30 segundos para fazer a primeira pergunta de tema livre para o adversário. Candidato, boa noite. Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de aproveitar esse momento para perguntar ao candidato qual efetivamente a proposta que ele tem para a saúde no estado de Sergipe. Muito se fala em melhorar a questão da saúde e o candidato tem falado, inclusive, em construir um hospital em Aracaju. Portanto, quais as suas propostas para melhorar a questão da saúde no estado de Sergipe? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Dando boa noite a todos os telespectadores e agradecendo à Rede Record, TV Atalaia, pela oportunidade de estar aqui debatendo o futuro de Sergipe. Eu quero dizer ao candidato que inicialmente nós vamos fazer tudo diferente do que ele e Jackson fizeram. Nós vamos reestruturar a saúde pública, vamos priorizar o funcionamento dos hospitais regionais e vamos também priorizar fazer com que os serviços que existam funcionem. Nós vamos despolitizar a saúde foi politizada
partidarizada. Vamos melhorar o atendimento no USE. E depois sim, que a gente reestruturar a saúde pública de Sergipe, nós vamos sim construir o grande hospital da Grande Aracaju, o Hospital Geral da Grande Aracaju. Hoje, o Jornal da Cidade colocou que nós perdemos nos últimos 10 anos 30% de leitos de hospitais. Isso é ineficiência administrativa desse governo. Por quê? A saúde pública virou no governo Jacques Belivaldo um balcão de negócios partidarizado. Você fizer uma retrospectiva dos últimos secretários, ou eles foram candidatos, ou tinham pretensões políticas, ou parentes candidatos. Isso não dá certo, não funciona. Jacques e Belivaldo fizeram isso com a saúde pública do nosso estado. É por isso que a gente precisa despolitizar. Nós vamos fazer com que a gente possa apoiar também os municípios na saúde básica. O orçamento da saúde do estado é mais de R$1 bilhão. Ou seja, tem dinheiro. O que falta é gestão, é coragem e determinação. E na nossa gestão não vai faltar isso em relação à saúde pública, que é uma das grandes prioridades do nosso governo. O senhor ainda tem mais um tempo, alguns segundos, 25 segundos, candidato. Passar para o candidato e eu faço na tréplica. Obrigado. Então, o candidato Belivaldo Chagas, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Valendo. Olha, candidato, na verdade, o que você coloca como prioridade para a saúde e diz que vai fortalecer os hospitais do interior, nós já estamos fazendo. Os hospitais regionais estão funcionando. O USE funciona hoje bem diferente do que funcionou no passado. Você tem uma preocupação com o governo Jacques e Belivaldo. Jacques foi seu coordenador de campanha quando você foi candidato a prefeito. Você fala na destruição do governo nos últimos 5 anos. Você fez parte pelo menos de 3 anos desses 5. Você fala que vai realmente resolver a questão dos hospitais do interior. Eu estou resolvendo, por exemplo, hospitais filantrópicos, como o caso do Hospital de Cirurgia. Você faz parte de Simão Dias. Lá tem um hospital que é mantido pela entidade chamada Associação Beneficente Senhora Santana, que é controlada por sua família. Por que você não melhorou a situação do Hospital de Simão Dias e diz agora que vai melhorar a situação da saúde no estado de Sergipe? Você foi deputado durante 12 anos. O que é que você fez para melhorar o Hospital de Simão Dias? Por exemplo, fazer o dever de casa é extremamente importante, para depois fazer o restante e aí sim atender a população como um todo. É isso que me preocupa, porque é fácil chegar e falar, dizer que está politizado. Neste governo, no governo Belivaldo Chagas, as ações são técnicas. É só mostrar. O Hospital de Cirurgia está fazendo cirurgias ortopédicas no campo da neurocirurgia, vasculares, enfim, e principalmente cardíacas. Sabe por que isso está sendo feito? Porque Belivaldo sentou com o pessoal do Hospital de Cirurgia, aportou recursos e com isso a gente fez o USE funcionar. Nós já estamos fazendo esse dever de casa. Valadares, 1 minuto para a tréplica. O governo Jacques e Belivaldo destruiu a saúde. O sergipano sabe do que eu estou falando. Você fala do cirurgia. O cirurgia não está tendo um bom atendimento, não. Só voltou a fazer cirurgias depois do escândalo do Jornal Nacional, que vocês, na véspera da eleição, fizeram com que esse serviço funcionasse. Em relação ao Hospital de Simão Dias, o Hospital de Simão Dias foi todo equipado com recursos do meu mandato, com recursos que eu coloquei como deputado federal. A verdade é essa, Belivaldo. Quem está no USE hoje sabe que não está sendo bem atendido. Os hospitais regionais são indicações políticas daqueles que fazem parte da turma de Jacques e Belivaldo. Nós vamos acabar com essa boquinha na saúde de Jacques e Belivaldo. Vamos profissionalizar a gestão. Só assim nós vamos consertar a saúde e vamos fazer com que a gente possa ter um melhor atendimento no USE. A saúde pública de Sergipe, repito, ela não será politizada em nosso governo. Nós vamos ter gestão, equipe independente e eficiente. Candidato, tempo esgotado. Agora vamos à segunda rodada de perguntas. Agora o candidato Valadares Filho pergunta para o candidato Belivaldo Chagas. 30 segundos para a pergunta, candidato. Candidato Belivaldo, nós temos em Sergipe o estado que menos investe em saúde no Brasil. O nosso estado bateu recorde em relação aos índices de homicídio. Nós tivemos dados divulgados na última semana em que 100 mil pessoas entraram na extrema pobreza. O seu governo é o governo que não investiu na educação. Inclusive, quando você saiu da Secretaria da Educação, deixou o pior IDEB do Brasil. É assim que você quer mais 4 anos. Onde você chegou, Sergipe piorou. Candidato. Agora, 2 minutos para a resposta do candidato Belivaldo Chagas. O candidato falou em diversos temas e, na verdade, eu não sei o que ele quer. Mas tudo bem. Na saúde,
É só constatar o que acontece hoje no USE e o que está acontecendo nos hospitais regionais. Nós avançamos. O problema é que o candidato insiste em não querer enxergar, assim como avançamos também na educação. Os anos iniciais do ensino fundamental menor e do ensino fundamental maior cresceu. Nós investimos mais do que diversos estados do Nordeste. Nós estamos avançando, candidato. É que você não enxerga. O problema é que você é muito ausente. Você vive em Brasília e quando não está em Brasília, está viajando pelo exterior. Você sempre participou de comissões de relações exteriores para viajar ao mundo. Você conhece mais de 30 países e aí não conhece a realidade de Sergipe. Quando não conhece a realidade de Sergipe, faz esse discurso, sabe, genérico de que nada funciona. Interessante. Até 2 anos atrás você estava participando desse governo, chorando atrás do apoio de Jacques Barreto para ser candidato a prefeito de Aracaju. Como não conseguiu o apoio de Jacques Barreto, saiu e fica o tempo todo só cuspindo no prato que comeu. Isso é feio, candidato. Faça o seguinte, olha, aproveita esta oportunidade que você está tendo de ser candidato ao honroso cargo de governador de Sergipe e deixe de tanta mentira, deixa de tanto fake news, apresente propostas, diga o que é que você pretende fazer. Ganhar ou perder a eleição, isso é normal. Quando a gente perde hoje, ganha amanhã. Vamos centrar o assunto naquilo que é importante e que é verdadeiro. Nós estamos sim trabalhando e este governo tem avançado em muito, em todas as ações em benefício da população. O senhor tem mais tempo, candidato. São 2 minutos? Isso. 2 minutos. Pronto, então veja, aí fala sobre a questão da segurança pública. Meu Deus do céu, os números estão mostrando. Eu assumi o governo, convoquei de imediato 170 policiais. 11 delegacias estão funcionando, as delegacias plantonistas. Nós estamos priorizando a segurança pública. Portanto, não dá para dizer que as coisas não estão acontecendo. Repito, o pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que faz questão de não querer enxergar. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Valadares Filho tem 1 minuto e meio para a réplica. Candidato. O candidato fala em fake news. O seu programa de rádio e TV e o seu governo e de Jackson Barreto é o maior fake news do Brasil. Você olha na TV, o programa, é isso que os sergipanos vivem. Eu queria morar, Belivaldo, num lugar que você disse que está no programa de rádio e TV. Não é verdade nada daquilo que você coloca no seu programa de rádio e TV, ou seja, é o maior fake news do Brasil. Nós temos que encarar os fatos. O governo de Sergipe só terá como resolver os problemas através de uma independência administrativa, da meritocracia. Você, Jackson, a turma que faz com que a Boquinha seja uma prioridade no Estado, agora com o reforço de André Moura, que hoje saiu em nota em sua defesa. Você devia, inclusive, ter combinado com ele. Olha, vai ter o debate, não faça defesa hoje, não, da minha candidatura. Então é desta forma que nós estamos vivendo em Sergipe. Eu sei que enfrentar o sistema dos poderosos não é fácil. Nesse momento que eu coloco pessoas do serviço público que tem coragem de denunciar esse governo, como a delegada Daniela Garcia, eu sei que as pessoas ficam morrendo de medo. E se Valadares Filho ganhar a eleição, como é que vai ser esse Estado? Meu Deus, vai ser o quê? Vai ser democrático. O nosso Estado vai respeitar as pessoas, vai ter uma equipe técnica qualificada e nós vamos resolver as questões. Eu coloquei as críticas do governo, em nenhum momento você pode responder em relação aos avanços, porque não há avanço. Vamos lá na segurança pública. Quais foram os índices que avançaram na sua gestão de Jackson Barreto? Pelo contrário, é o pior da nossa história. Na saúde pública, da mesma forma. Na educação, do mesmo jeito. Você não tem como explicar, Belivaldo. Tempo esgotado. Candidato, tempo esgotado. 1 minuto para a tréplica do candidato Belivaldo Chagas. Mais uma vez, o candidato tergiversa. E agora vem falar em apoio de André Moura. Candidato, eu não sou do tipo de político que esconde os meus apoiadores. Quem teve apoio de André Moura e de Eduardo Amorim em 2016 foi você, candidato. André Moura já disse que não me apoia. Aliás, nem me apoia, nem apoia você também. Porque quem conhece Valadares não vota em Valadares. Por isso é que não é esse tipo de apoio. Estou tranquilo. As pessoas estão procurando o Belivaldo para apoiar nesta eleição, porque conhece o meu compromisso com o Sergipe. Eu quero discutir proposta. Eu não quero discutir André Moura, não. Você tem uma mania de ficar o tempo todo falando em André Moura e ficar falando em Jacques Barreto. Eu não sei que paixão é essa, que coisa horrível é essa, que o tempo todo é só André Moura e Jacques Barreto. Jacques perdeu a eleição, foi para casa. Seu pai perdeu a eleição, foi para casa. É natural. Vamos discutir nós dois propostas para a Sergipe. Aproveite e repita essa oportunidade. Você é novo, você tem 38 anos, você tem idade de ser meu filho, você conhece a minha história. Fake news quem faz é você. Eu acompanhei. Tempo encerrado. Neste momento, vamos à terceira rodada de perguntas. Agora o candidato Belivaldo Chagas pergunta para o candidato Valadares Filho. O tempo de pergunta é de 30 segundos, candidato.
Olha, eu quero, mais uma vez, tratar de propostas para o Estado de Sergipe. E aí eu quero saber, sim, quais as propostas realmente que o candidato tem para a área de segurança pública no Estado de Sergipe. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Obrigado, Amália. Nós vamos enfrentar, na área de segurança pública, um grande desafio. Nós vivemos o pior momento da nossa história e vamos trabalhar em 2 vertentes. Claro que combatendo a criminalidade, diminuindo nossos índices, vamos criar um comitê gestor de segurança pública, com a equipe gestora de segurança pública, com secretarias que tem um cunho social, de desenvolvimento social, cultura, esporte, educação, saúde, para que a gente tenha um planejamento e metas estabelecidas nesse comitê para diminuir os índices de criminalidade que são alarmantes no nosso estado. Valorizar os nossos policiais militares, policiais civis, corpo de bombeiros. Nós vamos aumentar o nosso efetivo nos próximos 4 anos. Isso é fundamental para ter uma equipe de segurança pública ainda mais qualificada e comprometida com a sociedade. Uma outra coisa, teremos um combate implacável à corrupção. Não vamos perseguir delegados e delegadas que combatem a corrupção, como fez o governo Jackson e Belivaldo. Os 2 projetos estão muito desenhados nesta eleição. Um projeto que representa as boquinhas de Jackson e Belivaldo e agora com o reforço de André Moura, e um projeto que representa a nova política. As pessoas que têm coragem e determinação de enfrentar um sistema que levou o nosso Estado ao caos. E é por isso que nós vamos votar e investir em inteligência na segurança pública. Sergipe é um dos estados que menos investe em segurança pública do país. Isso tem que acabar. O investimento faz parte do bom resultado em relação à segurança pública. Ou seja, o combate à criminalidade e fazer com que a gente possa também ter um combate implacável à corrupção, ouvindo técnicos competentes como o delegado Alessandro Vieira, senador eleito, a delegada Daniele da mesma forma, outros quadros competentes que nós temos na segurança pública. É assim que nós vamos governar, com a equipe austera, independente, com esse comitê gestor, porque a segurança pública de Sergipe é um caos jamais visto, provocado por Jackson e Belivaldo. O senhor tem mais 10 segundos, candidato. É isso, que a gente possa reforçar que Jackson e Belivaldo destruíram a nossa segurança pública e nós vamos combater. Tempo encerrado, agora é a vez do candidato ao governo do estado à reeleição, Belivaldo Chagas, agora 1 minuto e meio para a réplica. Veja, o candidato disse que vai fazer isso e aquilo, e na verdade nós já estamos fazendo. Candidato, o DELTAP foi criado quando Marcelo Deda era governador e Belivaldo era seu vice. E quem criou esse departamento foi João Eloy, atual secretário de Estado de Segurança Pública. Portanto, nós estamos fortalecendo sim. Existe hoje o GAECO, do Ministério Público, que combate o crime organizado. E lá tem a participação também do DELTAP. Foi criado recentemente, com a assinatura do presidente do Tribunal de Justiça, o Conselho Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Nós já recuperamos esse ano mais de 10 milhões de reais no combate exatamente a esse tipo de coisa que você tanto defende. E fizemos isso com a participação do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, das instituições sérias. Candidato, nós estamos trabalhando para diminuir o índice de homicídios, as coisas estão acontecendo, eu repito, é porque você não quer enxergar de maneira alguma, fica com essa preocupação o tempo todo. Olha, em relação a essa questão que você tanto fala, delegada Daniela, delegado Alessandro, eu tenho respeito pelos 2. Quero tranquilizar você e a população. Neste governo, no governo Belivaldo Chagas, não haverá e nem nunca houve perseguição à delegada Daniela e nem a quem quer que seja. Eu quero assim, prestigiar os delegados. Os delegados que compõem hoje o DELTAP são delegadas inteligentes, competentes e que trabalham e que atuam da mesma forma que a delegada trabalhou também, com independência, com tranquilidade e com transparência. Nós estamos avançando e vamos continuar avançando muito mais para melhorar a segurança no Estado de Sergipe. Candidato Valadares, o cronômetro para a tréplica, 1 minuto. Sergipanos e sergipanas, veja, ele está dizendo que ele, Jackson, não perseguiram delegados e delegadas que combateram a corrupção. Graças ao voto democrático do povo de Sergipe, um deles que foi perseguido foi o senador mais votado nesta eleição, foi o candidato mais votado dessa eleição. E a outra teve a coragem de denunciar publicamente que este governo, sim, de Jackson e Belivaldo, perseguiu aqueles que combatiam a corrupção. Serão com pessoas assim que nós vamos resolver o problema da segurança.
uma equipe técnica qualificada. Nós temos, sem dúvida, muita gente boa na segurança. O que falta é investimento. Esse estado é o estado que menos investe em segurança pública do país. É um estado que não consegue estruturar as delegacias. Eles que têm 11 delegacias plantonistas. Eu pergunto aos delegados, as 11 estão funcionando 24 horas? Não estão funcionando 24 horas, as 11. Por quê? Porque não tem gestão, não tem priorização. E nós vamos ter um governo que vai combater a corrupção com independência e a criminalidade. Vamos à quarta rodada de perguntas. O candidato Valadares Filho pergunta para o candidato Belivaldo Chagas. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Belivaldo, estudo feito pela ONU coloca que o Brasil ele poderia economizar cerca de 200 bilhões por ano no combate à corrupção e que Sergipe poderia economizar 600 milhões por ano no combate à corrupção. Ao invés de você ter uma política ineficiente, como demonstrou durante toda essa gestão ao lado de Jackson Barreto em relação ao combate à corrupção e perseguir delegados e delegadas que combatem a corrupção, não era melhor ter uma política muito firme em relação ao combate à corrupção? Agora 2 minutos para a resposta do candidato Belivaldo Chagas. Candidato, o senhor está com um problema de audição. Eu falei aqui há poucos instantes que o Tribunal de Justiça, numa ação conjunta com o Ministério Público e com o Governo do Estado, criou a Comissão Interinstitucional de Recuperação de Ativos e nós já recuperamos esse ano mais de 10 milhões de reais. O GAECO, que é um outro grupo extremamente importante, independente, ligado ao Ministério Público, também atua. As coisas estão acontecendo, candidato, e ninguém está atrapalhando a vida de ninguém, não. O DELTAP está funcionando com independência, inclusive com delegadas que faziam parte do mesmo grupo de trabalho da delegada Daniele. As coisas acontecem com firmeza, porque não há ingerência por parte do governador nas ações da segurança pública no sentido de atrapalhar isso, não. Esses números que o senhor traz aqui são números altíssimos e que é preciso que o senhor mostre, que o senhor comprove, para saber de que maneira esse levantamento aconteceu. Nós temos um orçamento, esse ano de 2018, por exemplo, de pouco mais de 8 bilhões de reais. E o senhor vem com a história aqui de economia de 600 milhões de reais de combate à corrupção. Meu Deus do céu, o senhor participou deste governo até 2 anos atrás. O senhor participava também dessa área de corrupção do governo? Eu acredito que não, porque eu sempre o tive na parcela de uma pessoa correta. Você, seu pai, sua família, que gostava de boquinha em relação a carro em comissão, isso eu sei, porque é só relembrar aquela pastinha que o senhor saiu do Palácio com a relação de mais de 300 carros comissionados que o senhor foi entregar. De boquinha o senhor entende, de carro comissionado o senhor entende. Agora, essa questão de combate à corrupção, o Estado faz com instituições sérias, Ministério Público, Governo do Estado e Tribunal de Justiça. Vamos respeitar as instituições, candidato, porque o senhor está ofendendo não ao candidato Belivaldo, não ao cidadão Belivaldo, você ofende a sociedade como um todo. Combate à corrupção não se faz sozinho, não. Não pense o senhor que só o Estado vai fazer isso, não. O Estado se soma às demais instituições para fazer o combate. E as instituições sérias, repito, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Governo do Estado, estão sim trabalhando no combate à corrupção. Esgotado. Cronômetro na tela para a réplica, 1 minuto e meio para o candidato Valadares. Você veja, o candidato Belivaldo fala que combate à corrupção economizou mais de 10 milhões de reais, onde o estudo da ONU, candidato, é o estudo da ONU. Se você não conhece, vai estudar essa questão da economia de 600 milhões de reais. Uma outra coisa, candidato, você tocou no assunto aí que eu quero dizer a todos os sergipanos e sergipanas. Belivaldo, você precisa se reinventar como ser humano. Você virou uma pessoa perseguidora, irônica. Você fez isso, inclusive, com um jornalista que muita credibilidade aqui na TV Atalaia na semana passada. Você não fala a verdade, você se transformou no fake news, o maior fake news do Brasil. Eu sou mais jovem que você, mas é um conselho colhedor, você precisa se reinventar. O poder não lhe fez bem. Você que gosta do poder, você está no poder e se encantou com ele. Isso é muito ruim para os sergipanos. Nós precisamos de um governo que pense na sociedade, não em proteger Jackson Barreto e André Moura. Temos que acabar com isso. Um governo que tem independência. E é por isso que você tem tanto receio da nossa vitória, mas venceremos no próximo domingo. O senhor tem mais 30 segundos, candidato. É 1 minuto e meio. Então, é isso que eu estou dizendo. Não é possível uma coisa dessa, Belivaldo. Você mudou muito. Eu não lhe conheci desta forma. Você tem que ser mais sincero com a sociedade. O seu governo é um governo que destruiu ao lado de Jackson Barreto o nosso estado em todas as áreas. Não é possível que a gente possa achar que o seu programa de TV e rádio é uma Suíça, porque não é.
Não é a Suíça, eu queria morar no lugar onde você coloca ali no seu programa de rádio e TV. Por isso que eu digo que é o fake news maior do... Candidato, tempo encerrado. Agora a tréplica. 1 minuto, candidato Belivaldo Chagas. Candidato, aproveita este momento para apresentar propostas para Sergipe. Você está raivoso, você está só com essa conversa o tempo todo de Jacques, de André. Está ficando chato e feio para você. Vamos discutir propostas. Eu não estou aqui correndo de nada não, porque eu sei o meu lugar. Se tem alguém que foi produzido em laboratório aqui, esse alguém não sou eu não. Se tem alguém que se pode chamar de bebê de proveta, este bebê de proveta é o senhor, candidato. Eu aprendi na luta, na lida, trabalhando, seguindo em frente. Eu não nasci filhinho de papai, não. Eu não nasci dentro do campo da política, não. Eu sou de família humilde e você conhece meus pais, você conhece minha vida. Vamos discutir propostas, candidato. Você só quer bater boca, você só quer discutir o que não é importante para a população. Está ficando feio, eu repito. É um conselho, eu tenho idade para ser seu pai. Eu tenho uma filha de 36 anos, você tem 38, com cara de menino, mas já está ficando velho. Ouça o conselho do seu amigo, eu o tenho como amigo. Eu não tenho raiva de você, eu não mudei, não. Eu aprendi a viver na luta. Eu não sou produto de laboratório. Tempo encerrado. E finalizamos aqui o primeiro bloco do debate entre os candidatos ao governo do estado de Sergipe. Depois do intervalo, os candidatos farão perguntas de temas livres, um para o outro. E, na sequência, responderão perguntas que nós sortearemos aqui no estúdio. O debate dos candidatos ao governo do estado de Sergipe na TV Atalaia volta em instantes. Já estamos de volta e neste bloco do debate os candidatos continuam a fazer perguntas livres entre si. A ordem é definida por sorteio, então vamos ver quem vai fazer a primeira pergunta desta etapa. Belivaldo Chagas, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, candidato. Candidato, você teve a oportunidade de estar em Brasília por um período de 12 anos. Está falando muito agora na questão relacionada à segurança pública e o que pretende fazer enquanto governador. Efetivamente, o que é que você fez para melhorar a segurança pública no Brasil e em Sergipe, nesse período em que você esteve deputado? Quanto de recurso, através de suas emendas, você destinou para a segurança pública no estado de Sergipe? Eu sei que você era bom mesmo de destinar emendas para fazer festas, mas na área de segurança pública, efetivamente, quanto foi destinado para Sergipe? Encerrado para a pergunta, candidato. Agora o candidato adversário, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu queria, antes de responder ao candidato Belivaldo a pergunta que ele fez, falar em relação ao bloco anterior. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho do meu pai, o senador que tem um mandato muito atuante, ético, foi um grande governador de Sergipe, mas agora é o momento da nova geração. As urnas disseram isso e eu assumi essa nova geração. E você falar em trabalho, você foi nomeado por João Alves, defensor público do Estado, nunca fez uma petição para as pessoas mais carentes do nosso Estado e tem um salário milionário de aposentadoria. Se aposentou de forma... Você falar de trabalho, você sempre sugou do serviço público, Belivaldo. Você foi vice-governador, deputado estadual, se aposentou como deputado estadual e vem falar de trabalho. Eu tenho muito orgulho do meu mandato, fui reeleito 2 vezes deputado federal e ajudei muito na cultura, no esporte, na educação, que isso faz com que a gente possa ter uma política também de prevenção em relação à segurança pública. Eu sou o deputado federal mais parceiro da Universidade Federal de Sergipe, inclusive com emendas individuais. E você vem falar agora que eu não trabalhei como deputado federal. Uma outra coisa também que eu quero deixar claro aqui para os telespectadores. Ele tenta fugir da questão de Jackson Barreto. Mas, Belivaldo, você foi vice-governador, chefe da Casa Civil, presidente dos maiores conselhos do Estado. Ou seja, você e Jackson juntos destruíram a segurança pública que eu vou consertar a partir de janeiro. É dessa forma que nós vamos governar. Você não consegue se desfazer de Jackson Barreto porque vocês são irmãos siameses. Vocês estão juntos, governaram juntos durante todos esses 4 anos. Mas o povo de Sergipe pode ter certeza que com a equipe técnica, qualificada, independente, nós vamos fazer com que esta boquinha de Jackson Belivaldo acabe sim, vai acabar. E agora com o reforço de André Moura, vocês imaginem, sergipanos, mais 4 anos desta equipe que está aí. Os sergipanos não suportam mais e é por isso que estão apostando na mudança e a gente cresce a cada dia. Candidato Belivaldo Chagas, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Impressionante a agonia do candidato em relação a André Moura. O senhor está, inclusive, cometendo um crime eleitoral. Os seus comentários na televisão em relação a isso
foram suspensos pelo TRE. Mas como eu sei que você está fissurado em André Moura, continue falando sobre André Moura. O principal que eu vou querer ouvir, na verdade, é o seguinte: no próximo momento, responda a pergunta que eu fiz. O que é que você efetivamente fez para melhorar a segurança pública no Brasil e em Sergipe? Quanto você destinou de recursos para a segurança pública em Sergipe? Eu não vi isso, candidato. Em nenhum momento. Você veio aqui fazer a defesa do seu pai, eu não fiz acusação nenhuma ao seu pai. Eu não sei porque é que você tergiversa tanto. Vamos discutir propostas para Sergipe. Saia desse campo do ódio, do individualismo. Não fica bem, é feio para você. Responda, candidato. Quanto efetivamente você destinou para a segurança pública no estado de Sergipe? Porque eu estou trabalhando. Eu fui a São Paulo, eu fui buscar conhecimento sobre o Detecta. As coisas estão acontecendo no que diz respeito à segurança em Sergipe. Mas você efetivamente fez o quê? Que projeto importante você apresentou para melhorar a segurança pública no Congresso Nacional? Você não diz. 12 anos enquanto deputado, eu não conheço uma proposta sua, um projeto de lei para melhorar a área de segurança pública. Eu não conheço emenda sua. Eu só fiz uma pergunta. Você tergiversa, vai para um lado, vai para o outro e não responda. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos mostrar, Sergipe, o que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer e o que você pretende fazer também. A gente vai sair ganhando muito mais com isso do que ficar com esse bate-boca, com essa historinha. Jackson, André, Jackson. Candidato, tempo encerrado. Agora é a vez do candidato Valadares Filho, que tem 1 minuto para a tréplica. Candidato. Candidato, você não vai fugir de Jackson e André Moura, não. Eu estou colocando isso para o povo de Sergipe porque faz um mal ao nosso Estado. Fez muito mal ao nosso Estado. Você e Jackson Barreto destruíram o Sergipe, agora com o reforço de André Moura vai piorar ainda mais. O povo de Sergipe tem detectado isso. E como eu disse, o meu mandato é um mandato proativo em relação ao futuro de Sergipe. Nós trouxemos muitas emendas na área da cultura, do esporte, da educação. Se você investir na educação, você faz muito pelas futuras gerações. Então você que tenta mudar de assunto em relação a Jackson e André Moura, eu disse, André Moura devia ter combinado com você em relação à defesa que ele fez da sua candidatura hoje. Ele soltou uma nota em defesa da sua candidatura. Não é nenhum crime eleitoral, sabe por quê? Porque eu estou falando a verdade, não estou mentindo para o nosso povo. E você não vai conseguir esconder dos sergipanos que foi você e Jackson que destruíram o nosso Estado e agora querem ter o reforço de André Moura para os próximos 4 anos. Sergipe sabe que isso está acontecendo e é por isso que nós estamos crescendo na mudança que o nosso Estado precisa. Tempo encerrado, candidato. Agora nós vamos à segunda rodada de perguntas deste bloco. O candidato Valadares Filho pergunta para o candidato Belivaldo Chagas. 30 segundos para a pergunta, candidato. Candidato, você fala que não tem nada a ver com Jackson Barreto, que André Moura não está lhe apoiando. Mas vamos focar em Jackson Barreto. Você não fez nenhuma mudança significativa no governo. 99% do governo é aquele que Jackson deixou no início de abril. Como você dizer que é um novo governo? É como eu tenho dito, isso é fake news. Como é que você explica esta equipe e a manutenção dela nesse atual cenário político estadual? 2 minutos para a sua resposta, candidato. Candidato, o que determina o meu governo são as minhas ações, não são as pessoas, não. Quando elas são competentes, elas ficam. Quando não, saem. Eu cobro, eu estabeleço meta, eu acompanho. Eu não tinha nenhuma intenção de trocar o pneu do carro com o carro andando e eu sei que você entende o que eu estou querendo dizer. Candidato, eu estou apresentando ao povo de Sergipe propostas para um próximo governo e terei sim um governo reduzido de tamanho, diminuirei secretarias, diminuirei cargos em comissões, que aliás eu não sei onde você arranjou essa conta de mais de 7 mil cargos em comissão, mas enfim, fica por sua conta. Eu sei na verdade é que estão passando números inverídicos para o senhor está simplesmente colocando isso como se fosse verdadeiro. Às vezes é aquela agonia de querer se agarrar à tábua de salvação para salvar de qualquer maneira no mundo um mandato de alguma coisa para não ficar sem ter mandato. Eu estou governando com transparência, sem ouvir quem quer que seja dentro do campo para me atrapalhar. Jackson foi governador, saiu no dia 6, eu assumi no dia 7. O governador de Sergipe é Belivaldo Chagas, candidato. Você me conhece, você sabe que eu sou assim. Aliás, outro dia o seu pai me colocou um apelido de pescoço grosso. Popularmente todo mundo sabe o que é isso. É aquele cara que é teimoso quando tem que ser teimoso. Seu pai quis me levar para outro caminho e eu não fui. E eu, portanto, sou essa pessoa assim, tranquila, serena, correta, que trabalho sem interferência. Ouvindo. Ouvir é bom, ouvir os segmentos da sociedade, mas sem essa história de que alguém manda, não. No meu governo, quem manda sou eu.
O senhor ainda tem mais 30 segundos, candidato. São 2 minutos, né? Isso. Portanto, fique tranquilo, você, candidato, porque até mesmo eu tenho certeza absoluta que a população vai escolher sim Belivaldo Chagas para governador. E eu não terei nenhum problema, por exemplo, de lhe procurar para pedir alguma sugestão, se é que você tem alguma sugestão importante, porque até agora você não apresentou nada de importante. Eu sei ouvir, eu ouvirei os segmentos da sociedade, mas governando de maneira correta, com transparência, com austeridade, sendo-se o governador de todos os sergipanos. Tempo esgotado, agora é a vez da réplica de 1 minuto e meio para o candidato Valadares Filho. Candidato. Você veja como ele é a continuidade de Jackson Barreto, ou seja, é uma coisa só. Ele não respondeu nada com nada, foi para ali, foi para aqui, não falou porque manteve a equipe, porque é uma coisa só. Belivaldo Jackson foi uma coisa só nos últimos 4 anos. E é isso que a gente está combatendo. Nós vamos acabar com essa política. Sergipe não suporta mais. Não dá mais para termos uma administração que foca os cargos comissionados e as secretarias. Nós vamos diminuir o número de secretarias, despolitizar. É por isso que eu tenho dito que nós vamos governar em 3 eixos. Revisar todos os contratos do Estado. Nós vamos revisar todos os contratos, auditar os contratos, acabar com esse desperdício. Há muito desperdício, o Estado não planeja, gasta mal, distribui mal o custeio e vamos combater a corrupção. O nosso governo terá a marca do combate à corrupção. Desta forma, nós vamos conseguir fazer um governo eficiente, melhorando os serviços em todas as áreas. Então, candidato Belivaldo, você não vai conseguir dizer aos sergipanos que é diferente de Jackson, porque vocês são iguais. Destruíram o nosso Estado, não adianta. Olha aí, a equipe é 99%, você disse que não mudou. Você disse que vai diminuir o número de cargos comissionados e secretarias. Por que não fez isso quando assumiu? Sabe por quê? Porque você está usando a máquina para a eleição. Você está nomeando pessoas para poder ser seu cabo eleitoral. E é essa política do atraso, essa política que vai ficar para trás. O povo de Sergipe não suporta mais esse tomar lá da cá. E é por isso que nós vamos encarar isso com muita determinação e eficiência. Candidato, o cronômetro na tela, o candidato Belivaldo Chagas tem 1 minuto para a tréplica. Candidato, quem entende dessa história de nomeação para cargos é o senhor. Vamos discutir propostas. Quando você estava ao lado de Jackson Barreto, você indicou secretário de Cultura, você indicou secretário de Turismo, você indicou secretário de Esporte. Você foi para o lado de Temer e indicou a presidência nacional da Codevasf. Você teve tanto prestígio com Temer e não procurou fazer por onde melhorassem as coisas aqui para Sergipe. Agora fica só com essa história de cargo para lá, cargo para cá. Quem gosta de cargo é você, candidato. Vamos discutir questões importantes para o Estado. Deixa essa questão de cargo para lá, porque de cargo todo mundo já sabe que você entende. Se fôssemos relacionar aqui as pessoas que você chegou a indicar para diretorias importantes no Banco do Estado de Sergipe, departamentos importantes na Secretaria de Estado de Educação, quando eu era secretário de Educação, você entende de cargo, você é que é chegado uma boquinha, agora fica com esse discursozinho aí de que vai acabar com isso, vai acabar com isso. Você não sabe nem o que é que o Estado tem em relação a cargos, a não ser que você esteja querendo acabar com os cargos de diretor de escola, de coordenador de escola, candidato, de secretário de escola. O tempo encerrado da tréplica, o tempo acabou. Agora vamos à próxima fase deste debate. Os senhores vão responder perguntas pré-elaboradas que serão sorteadas. Serão 4 questões, 2 para cada concorrente. O tempo para cada resposta é de 1 minuto e meio. Não haverá réplica nem tréplica. E como sempre, o sorteio define a ordem dos candidatos. O primeiro candidato sorteado é Valadares Filho. Bom, agora o sorteio da pergunta para o candidato Valadares Filho, do PSB, responder ao questionamento. O tema é segurança pública. Candidato, as unidades socioeducativas para menores infratores apresentam superlotação e problemas estruturais. Qual a solução? Olha, eu queria inicialmente voltar um pouco ao tema da resposta anterior do candidato Belivaldo, que ele não responde porque ficou no poder. Quem gosta de poder sugar do serviço público é o candidato Belivaldo Chagas, que se aposentou como defensor público sem fazer uma petição para as pessoas mais carentes do nosso estado. E se aposentou também como deputado estadual. Tem uma aposentadoria milionária do serviço público, ou seja, da boquinha com dinheiro do povo de Sergipe, infelizmente. Em relação à pergunta da segurança pública, nós sabemos que temos uma superlotação, 3 vezes mais da
capacidade que nós temos. Isso é falta de política pública que tenha um direcionamento à nossa juventude. Nós vamos ter um governo muito eficiente em relação a isso. Isso é muito importante, investindo também na educação, nos cursos profissionalizantes, reestruturando tudo isso que a gente pode fazer com que melhore a vida dos nossos jovens. É dessa forma que nós vamos governar, com muita gestão e eficiência. Não um governo que não planeja, um governo que gasta mal, um governo que não tem a competência necessária de, inclusive, fazer uma reforma em relação aos nossos presídios, que tem o dobro também da capacidade. Não tem uma política pública relacionada a isso, inclusive em relação à ressocialização. Não tem, porque é um governo que não tem uma equipe qualificada, não tem gestão. E é por isso que nós vamos encarar isto de frente. É importante colocar para o povo de Sergipe que está aí os dois projetos. Candidato, tempo esgotado. Vamos ao sorteio da segunda pergunta. O tema é sistema prisional. O atual sistema carcerário recupera o cidadão condenado por ato criminoso? Candidato Belivaldo Chagas, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, esse é um tema nacional extremamente importante e que os governos, de um modo geral, estão esquecendo, em especial o governo Temer. Nós temos um sistema carcerário que está superlotado, que não há ressocialização de preso e que automaticamente isso se reflete também nos estados. Em que pese o estado de Sergipe ter construído alguns cadeiões, muito embora a gente entenda que o importante, na verdade, era estar construindo mais escolas. Mas, enfim, esse é o sistema que tem que ser debatido no campo nacional. Que, aliás, eu acho que o candidato aqui presente, o meu concorrente, eu não o tenho como adversário, mas como concorrente, devia ter tratado desses temas enquanto deputado federal, mas ele não tomou conhecimento disso. É um sistema falido em que o governo federal precisa ajudar os estados para que a gente evite essa superlotação que tem aí, que automaticamente faça com que aquele que possa sair do sistema penitenciário tenha condições de ser ressocializado. Infelizmente, não temos uma política nacional que possa fazer com que os estados possam seguir também e fazer com que as coisas sejam tratadas com responsabilidade. É lamentável, mas aí o cidadão se elege senador da República, se elege deputado federal, vai para Brasília, se preocupa muito mais em buscar apoio do governo e dar apoio do governo para colocar pessoas A, X e Y em cargos importantes e deixa de debater temas tão importantes como esse tema que deveria ser tratado tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Lamentável, mas nós vamos sim, enquanto governador, procurar uma união com os demais governadores para tratar desse tema extremamente importante para o país. Candidato, tempo é encerrado. Vamos à próxima pergunta sorteada, que foi previamente elaborada. E agora o candidato Valadares Filho vai responder ao seguinte questionamento. O tema é saúde pública. Qual a solução do senhor para diminuir o tempo de espera de quem está na fila de tratamento contra o câncer? 1 minuto e meio, candidato. Olha, nós vamos construir o Hospital do Câncer. Já foi gasto 15 milhões de reais só na terraplanagem por esse governo que não tem a menor competência de Jacques Belivaldo. E o candidato fica agora dizendo que não vai construir mais o Hospital do Câncer. Eu sei onde buscar os recursos, vamos atrás da bancada federal, do Ministério da Saúde para a construção desse hospital que eu tenho aqui o compromisso de entregar à população já nos próximos 2 anos. E uma outra coisa, o USE hoje está sobrecarregado em relação ao tratamento contra o câncer. Por quê? Porque o cirurgia não está atendendo, o equipamento do cirurgia está quebrado. Por mais que o Estado invista cerca de 8 milhões por mês, não tem um bom serviço para a população. Eu recebi a informação hoje que uma pessoa foi pedir para fazer quimioterapia, foi entrar na fila para fazer quimioterapia no USE e só marcaram para dezembro. Isso é o retrato da incompetência administrativa deste governo. É por isso que nós vamos construir o Hospital do Câncer, mas antes disso vamos melhorar o atendimento no USE, fazer o cirurgia voltar a atender os pacientes com tratamento de câncer, porque isso é de uma sensibilidade social significativa. O candidato fica dizendo que o custeio do Hospital do Câncer é R$1 milhão por dia. Não é verdade, não é verdade. Eu conversei com o Henrique Prato, não é verdade esta informação. Por isso é muito viável a construção, vamos fazer nos próximos 2 anos, mas antes disso vamos melhorar o atendimento no USE e fazer o cirurgia fazer esse atendimento. Quarta pergunta, o candidato Belivaldo Chagas vai ter 1 minuto e meio para responder sobre o tema. Políticas de inclusão para LGBTQ. Recentemente, na capital, uma transexual foi morta. Como proteger este público da violência? 1 minuto e meio, candidato. Olha, eu sei que eu não tenho direito à réplica, mas o candidato não respondeu a pergunta não, no que diz respeito à diminuição de tempo de resposta na área de oncologia.
nós criamos o terceiro turno para a radioterapia lá no uso. E por isso mesmo a gente está diminuindo o tempo de resposta. Essa política que se fala aí, extremamente importante, é LGBT. Lamentável o fato que aconteceu. Nós, inclusive, temos um departamento de apoio de grupo de vulneráveis. Estamos trabalhando no sentido de apoiar toda essa área. Determinamos agora que, inclusive, o DAGV funcione por um período de 24 horas e é preciso buscar condições para trazer esse pessoal para a área de trabalho dentro do governo. Nós somos contra qualquer tipo de discriminação. Nós vivemos num país democrático onde as pessoas têm direito de ter a sua opção de vida, de comportamento, sexual, religiosa, seja lá o que for. Portanto, é preciso trazer, sim, todo o pessoal dos LGBTs para que a gente possa ter todos eles trabalhando para sair dessa vida noturna, inclusive, onde gera perigos, e acabou por acontecer esse crime lamentável, em que a Secretaria de Segurança Pública, inclusive, agiu de imediato, foi em busca de solução, prendeu o responsável por esse crime, mas vamos sim ter uma ação enérgica para fazer com que a gente tenha condições de colocar todo esse pessoal no mercado de trabalho e de fazer uma ação direta junto ao governo do Estado também. O senhor tem mais 10 segundos, candidato. Tudo bem, tranquilo. Então, depois do intervalo, teremos mais uma rodada de perguntas. Os candidatos deverão responder questões feitas pelo jornalista Gilvan Fontes. O debate entre os candidatos ao governo do estado de Sergipe volta já. Ao debate dos candidatos ao governo do estado de Sergipe. Neste bloco, os candidatos responderão a perguntas que serão sorteadas pelo jornalista Gilvan Fontes. O candidato terá 1 minuto e meio para responder e o adversário terá 1 minuto para comentar. Não haverá réplica e nem tréplica neste bloco. Então vamos ao sorteio da ordem dos candidatos conforme as regras deste debate. O primeiro candidato deste bloco é Valadares Filho. Então, Gilvan, boa noite para você. Qual é a primeira pergunta sorteada? Boa noite a todos. Vamos então à primeira pergunta. O tema é crise econômica e eu pergunto o seguinte. Semestre passado, o Tesouro Nacional bloqueou a conta única do Estado devido a uma dívida de 84 milhões de reais. À época, o governo justificou divergências nas informações. Eu pergunto o que fazer para diminuir a dívida ativa de Sergipe. O senhor tem 1 minuto e meio para responder. Olha, Sergipe vive uma crise fiscal, financeira muito grande, provocada por Jackson e Belivaldo. Como nós vamos enfrentar isso? Com gestão. Eu já falei dos 3 eixos. O eixo que vai auditar todos os contratos, que é o nosso primeiro eixo, que vai evitar o desperdício, é o nosso segundo eixo, diminuindo o número de cargos comissionados, o número de secretarias, melhorando a distribuição do custeio. E o terceiro eixo, o combate implacável à corrupção, para que sobre mais dinheiro para investimentos na saúde, na educação e na regulamentação das finanças do Estado. O Estado é isso, ele planeja mal, ele gasta mal, consequentemente a gente faz com que os dados sejam alarmantes em relação à responsabilidade fiscal. O estado de Sergipe é um estado que hoje não cumpre da forma que devia cumprir a lei de responsabilidade fiscal, está ali com 47%, bem pertinho do limite prudencial. Enfim, é que a gente tem que fazer isso, é uma gestão austera e independente para regularizar as nossas finanças. E só faz isso com a equipe técnica, com a equipe independente, sem a boquinha de Jackson e Belivaldo, despolitizando a administração pública. Se não fizermos isso, o governo será o mesmo dos mesmos e eu não serei um governo mesmo dos mesmos. Nós teremos sim uma administração que vai entrar para a história de Sergipe como uma administração que regularizou as contas públicas e voltou a fazer com que o Estado investisse. Agora o candidato adversário tem 1 minuto para comentar. Nós já estamos fazendo o nosso dever de casa e buscando reequilíbrio econômico e financeiro. Aliás, para tanto, eu fui buscar em Recife um técnico extremamente importante e competente
do Banco do Nordeste, um sergipano, que é o doutor Ademário, que é secretário de Estado da Fazenda aqui no estado de Sergipe. Nós estamos repactuando dívidas, nós estamos renegociando contratos, nós estamos fazendo tudo. Inclusive, conseguimos agora arrecadar 130 milhões de reais de auto de infração da Petrobras que não pagava. Nós estamos atuando, nós estamos trabalhando. Nós não trabalhamos só nessa história de blá, 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 não. O candidato aqui falou durante 1 minuto e meio, foi para um lado, foi para o outro, repetiu a história e não disse para que veio. Candidato, nós estamos recuperando ativos. Nós não tivemos bloqueio no governo Belivaldo Chagas. Teve no governo passado que foi outro. O meu é o meu, o outro é o outro. Não sei por que essa paixão toda sua, essa saudade toda do governo de Jacques Barreto. Tem razão. No governo de Jacques Barreto você ocupou muito espaço. No de Belivaldo você não teve espaço. Tempo esgotado, candidato, tempo esgotado. Agora, pela ordem do sorteio, é a vez do candidato Belivaldo Chagas responder a pergunta sorteada pelo jornalista Gilvan Fontes. Gilvan. Então vamos ao sorteio. O tema é combate à pobreza. Candidato, o senhor acredita que a transferência de renda é a solução para o problema? Com certeza. E nós já estamos trabalhando um projeto que vamos colocar em prática a partir de janeiro do próximo ano. O Nota Solidária. O cidadão que for registrado no cadastro único, que, por exemplo, for comprar numa pequena casa de comércio, material escolar ou alimento, ele vai ter de volta o dinheiro referente àquilo que ele pagou de ICMS. Isso é redistribuição de renda. Nós estamos focados exatamente para esse pessoal de baixa renda. Com isso, a gente vai incentivar o comerciante a ter o seu comércio registrado. O Nota Solidária vai fazer com que o cidadão registrado no cadastro único tenha o seu cartão. Comprou material escolar, quanto pagou daquilo ali de ICMS, vai retornar para aquele cartão e ele vai ter este dinheiro de ICMS de volta. Isso é uma ação pioneira que nós vamos instalar aqui no estado de Sergipe. O projeto está pronto para fazer. Isso não é renúncia de impostos, não. Isso é fazer com que a gente redistribua as rendas. E claro que vamos atuar também em todas as outras áreas para fazer com que a gente combata as diferenças sociais, fazendo com que a gente avance no interior do estado também, como a gente faz aí com Mão Amiga da Cana, como a gente faz com Mão Amiga da Laranja. Vamos implantar também o Mão Amiga do Leite para aquele cidadão que tem lá 4, 5 vaquinhas no sertão sergipano e que no tempo de dificuldade ele simplesmente não tem nem sequer a comida para poder dar ao seu gado, não tem como tirar o leite para vender e nós vamos chegar lá com Mão Amiga do Leite. Isso é ação de alcance social que nós vamos implantar no nosso governo. Bom, o candidato adversário tem 1 minuto para comentar. O candidato esqueceu de dizer que no governo dele, de Jackson Barreto, mais de 100 mil pessoas entraram na extrema pobreza. Sabe por quê? Porque não tem uma política pública efetiva. Não tem um governo que se preocupe com os mais carentes. Ele não falou sobre isso. Ele falou em relação à assistência que ele vai dar à laranja, às pessoas que produzem leite. Eu pergunto a você, um homem do campo, um pequeno homem do campo, este governo sucateou a Indagro. Não tem nem assistência técnica. A Indagro não está valorizada. Nós vamos reestruturar a Indagro e fazer com que esse trabalho chegue ao homem do campo. É dessa forma que nós vamos ajudar as pessoas que mais precisam. Então, ele não quis dizer e não falou que no governo dele e de Jackson Barreto, ele fez com que mais de 100 mil pessoas entrassem na extrema pobreza. Candidato, você tem que colocar os dados verdadeiros. Você fala, nós vamos fazer, mas esse benefício não chega para o povo. Nós vamos fazer, mas o benefício não chega para o povo. Você tem que colocar a verdade para a nossa sociedade. É por isso que eu digo que o seu governo é o maior fake news do Brasil, ao lado de Jackson Barreto. Tempo encerrado. Agora a pergunta feita pelo jornalista Gilvan Fontes, sorteada para o candidato Valadares Filho. Gilvan. Vamos então à pergunta. O tema é geração de emprego. Candidato, qual o projeto do senhor para qualificar a mão de obra da população? Não entendi. A pergunta foi para... É para mim ou para Belivaldo? Eu entendi. Para mim. Qual o projeto do senhor para qualificar a mão de obra da população? Olha, nós vamos investir em cursos profissionalizantes. Isso será fundamental para que a gente possa ter uma melhor mão de obra e que as pessoas estejam aptas ao mercado de trabalho. E para gerar o emprego, nós teremos uma relação com o setor produtivo de muito diálogo, de muito respeito. Vamos investir
no turismo também, que é uma grande geradora de emprego e renda para a nossa população. Nós perdemos, no governo Jackson Belivaldo, 20 voos por falta de uma política eficiente. Não tem diálogo com o trade turístico. Nós também perdemos cerca de 3.000 leitos de hotéis, porque não tem uma política que fomente a nossa rede hoteleira, da mesma forma em relação aos bares e restaurantes, gerando emprego para o nosso povo, através dessa política muito eficiente do diálogo e do respeito, inclusive com o setor produtivo que eu falei. Não há nenhuma relação do setor produtivo com este governo. Consequentemente, gerando emprego, investindo em cursos profissionalizantes, melhorando a mão de obra, você vai fazer esse link. Nós teremos um convênio também com o Sistema S para identificar essas vagas de emprego. Vamos fortalecer a política do NAT. Isso é fundamental para que a gente coloque o nosso jovem, a população, no mercado de trabalho. Consequentemente, também fortaleceram a mão de obra através dos cursos profissionalizantes. A geração de emprego será uma marca do nosso governo. Nós temos cerca de 180 mil desempregados, que é uma marca do governo Jackson Belivaldo. E nós vamos combater com eficiência e também sendo um parceiro do setor empresarial. Comentário do candidato. Na verdade, o desemprego cresceu em Sergipe, no Brasil, a partir do momento que o candidato abraçou a candidatura Temer. Temer assumiu a presidência da República e acabou com o emprego neste país. No que diz respeito à questão do turismo no Estado, confesso que vou ter que concordar com o candidato. A situação se complicou muito. E se complicou porque foi ele quem indicou o secretário de Turismo, foi o esposo da candidata a vice dele, que foi secretário de Turismo, o irmão do esposo da candidata a vice dele, que foi secretário de Turismo. Eu tirei esse povo todinho. Coloquei pessoas e estou acompanhando e conversando com o trade turístico, para que a gente possa gerar emprego na área também do turismo. E claro que vamos avançar gerando emprego, levando unidades fábricas para o interior do Estado, fábricas, indústrias para o interior do Estado, para que a gente gere emprego também lá na base, e não apenas nesse centro aqui, Aracaju, Socorro e Estância, que são importantes, mas eu sei como fazer isso até mesmo porque eu fui presidente do Conselho de Desenvolvimento Industrial e sei sim que a partir do momento que o Estado começar e o país recuperar a economia, Candidato, a gente vai gerar mais emprego. Candidato, tempo encerrado. Agora, mais uma pergunta para o candidato Belivaldo Chagas, sorteada pelo jornalista Gilvan Fontes. Bom, a pergunta tem como tema educação. Candidato Belivaldo Chagas, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Sobre plano de cargos e salários dos professores da rede estadual, quais as propostas? Olha, é uma ação extremamente importante e temos sim que valorizar o magistério do nosso querido estado de Sergipe. Já começamos a fazer isso, já é uma realidade. Já encaminhei para a Assembleia Legislativa, já é lei sancionada, portanto, publicada no Diário Oficial. Nós já vamos, a partir de dezembro agora, pagar uma diferença de 15% no escalonamento da categoria na tabela do magistério. É preciso, sim, priorizar o magistério, é preciso priorizar os trabalhadores da educação para que a gente possa ter uma educação de qualidade. Fiz a parte que pude fazer enquanto secretário, contei com técnicos competentes, técnicos, inclusive, indicados pelo, então, correligionário à época, o Valadares Filho, que indicou pessoas competentes para trabalhar com a gente na Secretaria de Educação. Se não conseguimos, candidato, eu, você e as pessoas que você acabou indicando para lá avançar um pouco mais, é porque não deu tempo. Mas eu já sei como fazer, portanto, vou priorizar, como disse. Segunda-feira estarei em Brasília lutando para que a emenda impositiva que o Estado tenha direito seja exatamente para a área de educação, porque tratando da educação, a gente vai ter condições de melhorar a vida do povo sergipano. Tenho como prioridade a educação, repito, porque conheço, recuperei escolas, reformei escolas, construí escolas, fiz o que podia ser feito dentro do meu tempo. E como eu já sei o que precisa se fazer mais ainda, claro que eu vou avançar nesses números e a gente vai recuperar a questão relacionada à educação no estado de Sergipe. O seu comentário, candidato? Em relação ao que o candidato falou sobre o turismo de Sergipe, que ele agora colocou uma equipe técnica. Eu pergunto a vocês do trade turístico, ele colocou uma equipe técnica hoje? Ou ele fez um negócio político com partidos? Eu quero perguntar a você, meu amigo, minha amiga do trade turístico. Então, candidato, você tem que falar a verdade para o nosso povo. Você fala da turma de Temer. O seu partido tem ministério em Temer. Os partidos que fazem parte da base de Temer estão com você. Então, é outra coisa que você precisa ser mais sincero com o povo de Sergipe. Em relação à carreira do magistério, dos profissionais da educação, vocês acabaram com a carreira do magistério.
Você e Jackson acabaram com a carreira dos professores no nosso estado. Nós vamos pagar o piso para todos os níveis e vamos fazer isso no nosso governo, porque você tendo os profissionais de educação valorizados, é você ter uma boa educação para o nosso povo, para a nossa juventude e investir nas futuras gerações. Então, os profissionais de educação podem ter certeza que nós teremos uma mesa de negociação permanente e de valorização. Tempo encerrado, candidato. Os nossos agradecimentos ao jornalista Gilvan Fontes, que participou deste debate. E por causa desta participação hoje, excepcionalmente, não exibiremos o Jornal do Estado. Terminamos mais uma série de perguntas aos candidatos ao governo do estado de Sergipe. E depois do intervalo, vamos para o último bloco do debate. Os concorrentes vão poder falar como eleitor e expor suas propostas. Então não vá muito longe da TV, não. A gente volta em instantes. Chegamos ao quarto e último bloco do debate. Agora vamos às considerações finais. Neste momento, os senhores candidatos têm a oportunidade de mandar a mensagem para os eleitores. Cada um terá 1 minuto e meio. E como nos blocos anteriores, a ordem de apresentação será definida por sorteio. Candidato Belivaldo Chagas, o senhor é o primeiro, 1 minuto e meio. Graças a Deus e a senhora Santana, fomos vencedores no primeiro turno. E com fé em Deus e senhora Santana, com seu apoio, também sairemos vencedores no segundo turno. Preciso de você, conto com a sua confiança. Fiz uma campanha com propostas, não ataquei ninguém, não fiz uma campanha com ódio, não fiz campanha fake. Apenas apresentei propostas porque acredito que o povo de Sergipe está acreditando em Belivaldo Chagas. É só observar o que fiz nestes quase 7 meses de governo. Fui transparente, fui correto, tenho sido sincero. E exatamente por isso tenho certeza que você, que não votou em Belivaldo no primeiro turno, vai votar e eu peço o seu apoio, peço a sua colaboração para que você escolha Belivaldo Chagas como o seu governador, o governador de todos os sergipanos. Com tranquilidade, ouvirei a sociedade, estarei presente o tempo todo, porque o meu nome é trabalho. Eu sou de pouca conversa, eu gosto de agir, eu não gosto de blá blá blá. Eu sou uma pessoa discreta, gosto de ir para o meu gabinete trabalhar, saio do gabinete e vou ver as coisas de perto. Por isso é que eu digo que eu cheguei para resolver e é por isso que eu tenho certeza que eu conto com você. Eu recebo a alegria e o carinho de toda a população, da criança, do jovem e do adulto. É todo mundo nas ruas só dizendo 5-5 Belivaldo governador. Com fé em Deus, tudo dará certo de novo. Muito obrigado a vocês. Tempo encerrado, candidato. Agora é a vez do candidato Valadares Filho. Ele tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Candidato. Eu quero iniciar agradecendo a todos que fazem a TV Atalaia pela bela oportunidade de termos aqui debatido democraticamente propostas para o futuro de Sergipe. Meus queridos sergipanos e sergipanas, 2 projetos estão desenhados para serem julgados no próximo domingo. Um projeto que representa a boquinha de Jackson e Belivaldo, com reforço de André Moura, da ineficiência administrativa, do pior governo da nossa história. E a turma do bem, a turma que está com a independência, com energia, com os novos valores, com a gestão independente para poder formar a equipe qualificada. Esses são os 2 projetos que serão julgados no próximo domingo. Eu tenho muita fé que o povo vai escolher a mudança. Nós estamos crescendo a cada dia e sabemos o que iremos fazer a partir de 1º de janeiro. Nós vamos governar em 3 eixos. Vamos auditar todos os contratos, acabar com o desperdício, vamos ter um combate implacável à corrupção e vamos enviar para a Assembleia Legislativa já na primeira semana uma ampla reforma administrativa. Um sopro de mudança está chegando em Sergipe. Mude. Vote 40 que nós iremos melhorar a vida dos sergipanos. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e com a força do povo e com a força de Deus seremos vitoriosos. Mude, é 40. Candidatos, obrigada pela presença. O debate está encerrado. Para você, uma ótima noite. TV Atalaia nas eleições 2018. Voto na Record. Boa noite para você. Boa noite. Agora você pode assistir toda a programação da TV Atalaia ao vivo de qualquer lugar do mundo.
TV Atalaia, a TV dos sergipanos, sempre conectada com você. Josué está obedecendo uma ordem do nosso Deus.